Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Você está feliz de estar aqui nessa noite? Glória a Deus. Já ia dizer de manhã. Deus operou gloriosamente aqui, irmãos. Que Santa Ceia abençoada. E eu sei que Deus ele tem uma palavra ao teu coração nessa noite. Queria que você curvasse aí a sua cabeça ainda alguns instantes. Tarcísio, me ajuda? Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. O Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite. E você vai dizer essa canção para você mesmo, que você tem um Deus que não vai deixar essas situações de fora abater a sua alma, o seu coração. Por mais pressão que seja aí fora, queridos, o controle ainda está nas mãos de Deus. Você crê assim? Deus tem o controle de todas as coisas. Oh, glória a Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Oh, Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá. Oh. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. Oh, Deus. Todavia me alegrarei. Queridos, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Glória a Deus. Efésios, capítulo de número 5. Aleluia. O Senhor é bom, Deus. Verso de número 15 e 16. Quem achou, diga amém. Efésios, capítulo de número 15, 5, melhor dizendo, verso de número 15 e verso de número 16. Leremos também 1 Samuel, capítulo 17. A palavra do Senhor diz assim: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver, e não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo de número 17, verso de número 16. Pense num barulho bom esse de Bíblia folheando. 1 Samuel, capítulo 17, verso 16.
palavra do Senhor diz assim: durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. E um dia Jessé disse a Davi: pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também esses queijos ao comandante e veja como seus irmãos estão passando. E traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Verso 23. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas como já havia feito antes. E Davi escutou, e quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. E eles diziam: olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter que pagar nenhum imposto. Verso 32. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Diga para alguém assim: hoje é noite de você abraçar oportunidades. Podeis fechar as Bíblias, irmãos? Repete comigo assim: Espírito Santo, fala comigo através da tua palavra e abre os meus olhos para que eu possa enxergar aquilo que o Senhor vai projetar para a minha história nessa noite, durante esse ano e todos os dias da minha vida. Glória ao nome de Jesus. Quais de vocês que estão aqui já perderam alguma oportunidade na vida? Levanta a mão. Quantos de vocês se arrependem? Levanta a outra. A nossa vida, irmãos, ela é feita de muitas oportunidades. Diariamente nós recebemos oportunidades. Hoje você teve a oportunidade de vir à igreja, teve a oportunidade de adorar a Deus. Estar aqui pregando é uma oportunidade. Você sentar para ouvir hoje é uma oportunidade. Pessoas que estão na live estão tendo a oportunidade de ouvir a palavra. E a nossa vida ela é feita de oportunidades. Eu não concordo muito com a expressão de alguém, Ivete, que olha e diz assim: eu nunca tive uma oportunidade. Existem pessoas que passam a vida inteira, pastor, reclamando que nunca tiveram a oportunidade de estudar, de ser alguém melhor. E realmente, talvez em algum momento da sua vida, alguma coisa apertou que você não teve a oportunidade naquela hora de viver aquilo que você queria. Mas em algum momento surgiu outra oportunidade. E a gente vê quantos cursos de nível superior, existem pessoas de 60, 70 anos revivendo a história, vivendo uma nova oportunidade. E a palavra oportunidade faz parte muito da nossa vida, irmãos. Não apenas aí fora, na nossa vida secular, mas principalmente dentro da igreja. Quando a gente libera uma palavra franqueada, alguém te diz: fulano está com a oportunidade. Porque ele está com a oportunidade de falar, ou com a oportunidade de falar alguma coisa. Palavra oportunidade, ela vem do grego obiportos, significa navios que eram levados naquela época com ventos favoráveis. Alguém olhou de fora e diz: todo vento que passa e leva um navio é um porto. Então a palavra oportunidade vem daí, da oportunidade de se mover, de levar algo que está em um lugar para outro lugar. Só que é muito triste perder a oportunidade. E a maior parte das oportunidades que nós perdemos na nossa vida, primeiro, é porque nós não enxergamos que isso é uma oportunidade. Deus falava muito comigo nesse final de semana sobre abraçar a oportunidade. Você está no segundo mês do ano e Deus vai te dar um ano de muitas oportunidades. Eu creio que tem um tempo oportuno de Deus sobre essa igreja, de muitas oportunidades. Que Deus possa nos dar sensibilidade para perceber todas as portas que Ele precisa fazer e abrir. E que a gente possa passar por aquilo que Ele deseja. Só que conta uma história, irmãos. Estados Unidos geralmente, eu fiquei pensando nessa ilustração. É um lugar, é um país onde tem pena de morte. E um dia um homem embriagado comete um crime. E a população se levanta e diz assim: vamos inocentar esse homem, vamos pedir ao governador para livrar ele dessa pena de morte. Ajeitam tudo, vão para a rua, fazem manifestos. Só que naquela semana, vários pastores tinham chegado na cela
para tentar pregar para aquele homem, falar de Jesus, e ele nunca quis ouvir aquilo que era dito. Só que de tanto a população pedir, o governador, que era descrente, se levanta com uma carta dizendo: porque a população está pedindo, eu vou lá inocentar aquele homem. Só que quando o homem vai entrando, porque o homem está de terno e gravata, confundem um pastor com um governador. E ele olha para aquela cena e antes que o homem pudesse falar, ele dá as costas e diz: eu não quero receber esse homem. Eu não vou deixar ele entrar aqui na cela. E aí o governador, chateado porque perdeu o seu tempo para ir lá inocentar um homem de coração duro, rasga a sentença de absolvição, volta e diz assim: pois agora ele vai morrer. Porque ele não quis nem me receber, ele não quis nem ouvir, irmãos, aquilo que ele queria. Por quê? Porque ele teve um mau pressentimento. Ele olhou e achou que aquele homem seria um pastor. E aí quando o homem saiu, o guarda entrou na cela e disse: você está ficando louco? Você sabe quem era aquele homem? Aí ele diz: não, pois ele era o governador. E a carta era de absolvição, porque a população tinha clamado por você, mas você perdeu a oportunidade. E ele perdeu a oportunidade não apenas de estar ali, mas de viver. Ele foi condenado. A gente para pensar sobre a vida, e Deus falava comigo muito sobre esse texto de Efésios, dizendo que os dias são maus e nós deveríamos aproveitar bem as oportunidades da vida. E Deus falava comigo sobre a vida de Davi. A oportunidade, querida, é como nascer e o pôr do sol. Se você perder aquele momento, só outro dia para acontecer. E talvez exista uma oportunidade, já dizia alguém aí fora, né? Que existem 3 coisas que não voltam mais: palavra lançada, uma flecha lançada e a oportunidade perdida. Costumo dizer que, na verdade, a oportunidade ela não se perde, porque em algum momento alguém vai abraçar aquilo que você perdeu. A oportunidade, eu tenho aprendido que ela vem e passa, ela não para, irmãos. Ela vem passando, e eu fiquei pensando assim na história de muitos irmãos aqui, pastor da igreja. A primeira oportunidade que nós tivemos na vida foi de aceitar a Jesus Cristo. Se eu estou aqui pregando, é porque um dia eu aceitei a oportunidade de aceitar a Jesus. Ninguém poderia subir num púlpito e pregar se não tivesse tido essa primeira oportunidade. O pastor não poderia ser pastor se não fosse crente inicialmente. Então você está num culto como esse nessa noite, e o Senhor está dizendo ao nosso coração: atenta para aquilo que está passando à sua volta, porque Deus tem te dado muitas oportunidades. O Senhor tem abrido, querido, por esses dias um leque de oportunidades. Eu fiquei lembrando da viagem que eu fiz recente, lá para o sertão. Tinha uma menina muito engraçada, e ela foi com o dinheiro contado, irmãos, da viagem. E tem um determinado período que a gente sai das aulas teóricas e vão para a aula prática, passar 10 dias em uma cidade distante. Ela não tinha dinheiro nenhum, Ivete, ela não se preparou para estar ali. E eu fiquei pensando: meu Deus, como é que essa menina vai passar 10 dias numa cidade sem o direito nem de tomar um picolé, um sorvete, alguma coisa. Não tinha muito dinheiro também. Olhei e falei assim: eu poderia dividir um pouco do que eu tenho. E peguei 3 assim que não tinha nada. Eu falei: você acredita que esse dinheiro é uma semente? Elas disseram: acredito. E eu lembro que eu peguei R$5, era também, não tinha muito. Eu falei assim: você acredita que Deus pode multiplicar esses R$5? Aí ela falou assim: eu acredito e vou contar um testemunho. Falei: meu Deus. Então pela fé dela, eu liberei e ela recebeu. Os dias passaram, fomos para cidades diferentes. Interessante que no último dia de reunião de formatura que teve, ela veio empolgada, irmãos, dizendo assim: antes de começar esse culto, eu preciso te contar uma coisa. Eu falei: pode falar. Aí ela falou assim: você lembra dos R$5? Aí eu me atentei, eu falei: lembro. Ela disse: você acredita que eu voltei com os R$5 da viagem? Eu falei: acredito. Eu disse: o que aconteceu? Ela disse: todo lugar que eu chegava, Deus levantava alguém dizendo: você não paga, eu estou pagando para você. E interessante que ela disse assim, que teve um dia que Deus provou a fé dela, porque ela olhou só sol e mato de um lado a outro, e aí viu, né, um oásis no meio do deserto, um lugar de tomar açaí, uma açaíteria, eu acho que é assim que fala. E aí ela chegou naquele lugar, se empolgou com açaí no quilo, esqueceu que só tinha R$5 e botou. Colocou. Na hora que ela pesou, deu R$8,50, parece que foi esse valor.
Ela disse que comendo numa tristeza, irmãos, dizendo, meu Deus, e agora eu vou ter que gastar os 5, ainda vou ficar envergonhada pelos 3,50 que eu não tenho. Ela estava sozinha. E ela começou a orar, ela disse que lembrou da palavra, ela disse, mas a irmã disse que Deus pode multiplicar, e começou a comer e a orar. De repente um irmão chegou no lugar lá onde ela estava e disse assim, ninguém vai pagar nada, eu estou pagando tudo para todo mundo. E ela voltou porque ela acreditou e ela agarrou aquela pequena oportunidade. Deus falava comigo sobre 4 grupos de pessoas nessa noite, eu queria que você tentasse se identificar. O primeiro é aquele que deixa a oportunidade passar. É aquele que a oportunidade está passando, mas ele só vê. É aquela pessoa que espera e tudo passa e nada vai acontecer na vida dela. Foi assim na vida do jovem rico, a oportunidade estava diante dele, Jesus chamou ele e disse, você quer ganhar um tesouro no céu? Disse o que estava faltando e ele sai triste e deixa a oportunidade passar. O segundo grupo de pessoas é aquela pessoa que Deus permite a oportunidade, ele abraça, mas não tem maturidade e perde aquilo que Deus dá. Esaú foi assim. Tinha a base de uma primogenitura em suas mãos, mas de repente, por um momento de cansaço, deixa correr por entre os seus dedos e aquilo é perdido de tal maneira que ainda que ele buscasse com lágrimas, não teve mais volta. Cuidado com aquilo que você perde. Cuidado com aquilo que está passando em sua frente, porque se tem uma coisa que a gente precisa buscar nessa última hora, é sensibilidade. Pastor, Deus nunca falou tanto com a igreja como nesses dias. Querido, quando nós nos ligamos no céu, quando nós entramos numa reunião como essa, nós nos sensibilizamos. Daqui a pouco Deus toma um no banco, daqui a pouco Deus entrega uma palavra para alguém, daqui a pouco Deus enche o coração de alguém, mostra alguma coisa. Deus está como que palpável nesses últimos dias, dizendo para a gente assim, aproveita a minha presença, aproveita aquilo que eu estou liberando sobre você. Mas muitas vezes estamos tão despercebidos, que não prestamos atenção naquilo que Deus está fazendo. É como Jacó. Se eu soubesse que o Senhor estava aqui. É como se olhasse para o cenário e não percebesse aquilo que Deus estava fazendo. Esse é o terceiro grupo de pessoas que está vendo aquilo acontecer, mas está perdendo. O outro grupo é daquelas pessoas que vêm a oportunidade e abraça. 12 anos uma mulher machucada. 12 anos alguém mostrando uma ponte, um caminho e ela tentando e nada resolvia. E um dia alguém ouve e vai pregar para ela e diz assim, tem um homem na cidade que é diferente. É como se aquela pessoa que pregasse com tanta convicção, que fez uma mulher depois de mais de 12 anos de tentativa se levantar do seu lugar e enxergar Jesus como uma grande oportunidade. Ela olhou e disse assim, eu já bati em muitas portas, mas eu vou lá, porque se tão somente eu tocar, se tão somente eu conseguir chegar lá, eu vou ser curada. E ela abraçou e recebeu aquilo que precisava. Só que o quarto grupo de pessoas são aqueles que criam a oportunidade. E eu queria que você erguesse uma das suas mãos e eu queria profetizar isso sobre a igreja. Nós vamos ser criadores de oportunidades. Nós vamos passar em alguns lugares e o Espírito Santo ele vai mostrar algumas coisas, mas mais do que receber, Deus nos levantará como gerador de oportunidades. Jesus está pregando numa casa, irmãos, podem abaixar as mãos. Jesus está pregando numa casa e de repente há uma dificuldade, não entra pela porta, não entra pela janela, mas tem um buraco no telhado. 4 homens com um amigo enxergam uma oportunidade. Dizem assim, quem sabe esse homem vai ficar a vida toda fadado ao fracasso, mas a gente pode criar um plano para chegar até Jesus. E eles criam uma oportunidade. Eles olham para um buraco no telhado, olham para um lugar, fazem, melhor dizendo, um buraco no telhado, baixam o leito. Eu fico imaginando a cena, Jesus pregando em cena interrompida. E aquele leito baixando dos amigos, com o homem paralisado. E aquele homem pode sair dali com o seu milagre, porque ele vive aquilo que eles foram buscar.
Talvez você não tenha vivido coisas novas na sua vida, porque Deus tem te dado muitas oportunidades. Mas você tem sentado em muitos momentos, como eu também já vivi muitas vezes, de dizer, não, Deus não quis. Não era a vontade de Deus. É tão mais fácil dizer isso, né, irmãos? É tão mais fácil muitas vezes sentarmos e olharmos e dizermos assim, não era da vontade de Deus, Deus não queria. Quando na verdade, em muitos momentos da nossa vida, Deus abriu um leque de oportunidades dizendo, eu só queria que você se movesse. Eu só queria que você percebesse que sou eu trabalhando no meio da sua história. Que sou eu que estou preparando cenários. Eu pergunto para você, Davi tinha uma promessa de ser rei, sim ou não? Já tinha sido ungido, irmãos. Deus não mandou ele enfrentar Golias, mas ele enxerga aquilo como uma oportunidade. A Bíblia diz que um belo dia o pai de Davi chama ele e diz, Davi, vai entregar comida para os seus irmãos. Você vai entregar uma comida para os seus irmãos e você vai ver se eles estão passando bem. Davi obedece a ordem, parte para o lugar onde o pai mandou, vai levar queijo, vai levar pão. Crente gosta de comer desde lá de trás, e soldado com fome era uma coisa, né? E ele leva, é o que, Júlio? Acha bom comer. E aí o que acontece? Durante o momento que ele está ali levando aquela cesta básica, não posso nem dizer assim que chique, né? Tanta coisa diferente. Quando ele começa a levar aquilo ali, Davi observa que tem um comunicado no ar, irmãos. 40 dias, uma oportunidade lançada. 40 dias, um filisteu, um gigante aparece dizendo, me dê um homem que possa me enfrentar. Todo Israel estava ali. Saul e seus homens, todos tiveram a mesma oportunidade. Você concorda comigo? Diga sim. A oportunidade era para todos. Se fosse João do exército que derrotasse, ele seria o vencedor. Se fosse o rei Saul, ele seria o vencedor. Mas nenhum deles abraçaram aquela oportunidade. Olharam para a oportunidade do comunicado no ar e todos dizendo a mesma coisa. O homem que lutar contra o gigante não paga mais imposto. O homem que lutar contra o gigante vai casar com a filha do rei. O homem que lutar contra esse gigante vai receber riquezas, vai receber um nome. Davi vai passando como um entregador de comida e diz, opa, eu estou ouvindo uma oportunidade. Quem sabe olhou para a sua estatura física, não tinha nenhum tipo, irmãos, de capacidade, humanamente falando, para derrotar o gigante. Mas ele observa aquilo e ele diz, eu vou lutar contra esse gigante. Ele observa a oportunidade. A primeira palavra que eu digo para você, não espere estar tudo pronto para você abraçar o que Deus tem. Muitas coisas na nossa vida vão acontecer ao passo que a gente se entrega para Deus fazer. A igreja é um lugar de pessoas que estão aprendendo todos os dias. Nenhum de nós que estamos aqui, nem nesse altar, nem aí embaixo, nem todos nós sabemos de tudo. Muito pelo contrário, como a Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando dia a dia até ser dia perfeito. Davi não estava pronto, mas ele olhou e disse, eu não sou homem que foge das oportunidades. Eu vou abraçar isso. Ele já era rei, ele poderia, Ivete, olhar a unção que ele recebeu em casa, só sentar e esperar Deus fazer. E Deus ia fazer, porque Deus falou. Só que Davi, ele faz um pouco mais. E sabe o que eu aprendo nessa noite, irmãos? Pessoas são oportunidades. Deus falava muito isso ao meu coração. Acho que Ivete que tem essa frase, que Deus usa homens para abençoar homens. Pessoas são oportunidades. Eu não quero fazer essa pergunta para te constranger nessa noite, mas reflita. Quantas pessoas devem ser desempregadas ou estão desempregadas aqui na igreja? Algumas. Talvez o seu patrão esteja aqui dentro da igreja. Mas sabe por que a oportunidade não abriu ainda? Quem sabe? Porque você não demonstra, você não se revela. Você não se deixa conhecer. Queridos, existem oportunidades que dependem da maneira como a gente se porta. Tem gente que diz, eu prefiro nem abrir a boca. Você vai perder portas.
Você vai perder oportunidades. Eu posso dar um conselho para você: ande na rua distribuindo sorrisos. Aprenda a se relacionar com todo tipo de pessoa, porque em algum momento aquela pessoa vai precisar de você e você dela. Talvez você possa não ter dinheiro, mas na sociedade que a gente vive hoje, quanto mais carisma, quanto mais amizade, quanto mais reconhecimento, quanto mais conhecimento de pessoas nós tivermos, nós vamos entrar em alguns lugares que outros não vão entrar. E isso não depende de Deus, depende de mim e de você. Quer ver uma coisa simples? Você hoje perdeu a oportunidade de receber pelo menos 3 abraços. Sabe por quê? Porque você chegou naquela porta, você não falou com ninguém, você dobrou os seus joelhos, orou e levantou. Talvez você perdeu a oportunidade de receber um sorriso de alguém, até um elogio, de você estar bonito, ou estar arrumado, ou estar cheiroso. Por quê? Às vezes a gente entra na igreja, irmãos, dessa forma, e Deus está dizendo: expande o horizonte, abre o seu nível de relacionamento, aprenda a chegar e sair, e que Deus possa nos dar a graça que deu na vida de Salomão. A Bíblia diz que ele sabia entrar e sair de todos os lugares. Você sabia que existem pessoas que portas se fecharam para elas porque alguém viu alguma reação que não gostaria de ver? Em algum momento a pessoa esturrou. São em coisas simples da vida. Você pode estar dirigindo no trânsito, de repente um empresário está te observando, aí você vai dar uma resposta má. Aí ele olha e diz: pensei até em contratar, mas aquele ali não serve. Oportunidades que vêm e que passam. E o Senhor falava muito profundamente ao meu coração sobre Davi, porque na hora que ele vence o gigante, irmãos, e que Saul tenta colocar as armaduras sobre ele, ele não consegue andar com aquilo. Ele olha e diz: não, meu Senhor, está pesado, aquilo está muito pesado para Davi. Ele não ia saber vencer aquele nível de oportunidade com aquele tipo de roupa. E aí ele vai com aquilo que ele sabe fazer. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Você já tem tudo aquilo que precisa para viver tudo o que Deus disse, mas talvez nessa noite muitas das coisas não aconteceram. E eu vou lhe dizer algo: existem pessoas que estão cheias de promessas, até a tampa, abarrotadas, mas que não vão viver aquilo que Deus falou, porque eles estão sentados esperando Deus fazer. Não se abrem para aquilo que Deus falou. Não deixa Deus trabalhar. E o Senhor disse: Davi partiu para o campo de batalha, irmãos. Quando ele olhou aquilo, ele disse: eu vou vencer. Ele não fez isso com intenção, porque ele não era oportunista. Há uma diferença. Alguém que é cheio de oportunidades, que ama a oportunidade, é diferente de alguém que é oportunista. O oportunista é o aproveitador, é aquele que espera a queda de alguém para subir sobre ela. Não, Deus não tem isso para a gente. Deus tem portas seguras. Deus tem lugares firmes para você passar. Deus tem lugares onde você vai passar, e existem lugares que literalmente só vai caber o seu propósito, a sua vida e aquilo que Deus projetou. Mas Deus está dizendo nessa noite: quanto tempo mais você vai ver a oportunidade de ir e voltar e não reagir? A Bíblia diz que quando Davi vence o desafio, é algo tão profundo que ele sai com a cabeça do gigante na mão, e Saul manda um recado dizendo: quem é aquele menino? Quem é aquele menino que teve a coragem de ouvir e fazer? Quem é aquele menino? Eu não sei quantos de vocês aqui tem fé para receber essa parte da palavra, mas eu quero dizer para você: seja alguém que vai passar em alguns lugares e fazer coisas tão simples, mas alguém vai olhar e dizer: foi diferente. Quem é ele? Quem é ela? Manda chamar. Qual é o nome dele? Quem é essa pessoa? Não aquele que mudou o copo de lugar, oportunidade. Não aquele que viu a igreja molhada e de repente pegou um paninho rapidinho, sem nem receber uma ordem, foi lá e tapou. Deus enxerga essas coisas, irmãos. Deus enxerga aquilo que talvez os nossos olhos passam de maneira despercebida. Davi está andando com a cabeça do gigante, e o soldado está procurando. Quem é ele? É o filho de Jessé. Manda chamar, porque a partir de hoje ele não paga mais imposto, vai casar com a filha do rei, e ainda tem um posto no exército do rei. Tudo porque ele resolveu
sair da ordem daquilo que só foi mandado para viver a oportunidade que estava lançada. Todo Israel poderia estar vivendo. Aí eu imagino o resto do exército dizendo: se eu soubesse que era fácil, eu tinha aceitado. Reflita para você, quantas vezes você teve a mesma oportunidade que alguém, mas alguém aproveitou, aí você ficou assim: ah, se eu soubesse. Ou talvez você não viveu algo que alguém está vivendo, mas você disse assim: ah, se eu tivesse a oportunidade de fulano, eu ia fazer. E Deus está dizendo para mim e para você, como se eu já te dei muitas oportunidades. Quantas vezes Deus abriu caminhos para você passar e não foi um nem dois. Quantas vezes que Deus mostrou, querido, tantas coisas, e tudo que Ele queria de nós era uma posição. Eu quero lhe dizer nessa noite, se tem uma coisa que Deus viu em Davi, era coragem para entrar no lugar certo, com a coragem certa. E uma coisa que eu aprendo com Davi, Davi era um homem de relacionamentos. Fale assim comigo: Senhor, me faça ser como Davi. Olha que beleza, Ivete. A Bíblia diz que todo Israel e todo o Judá amava Davi. Todo. Onde ele passava, irmãos, ele era bem-quisto. Onde Davi passava, de Judá a Israel, todas as pessoas amavam Davi. E eu imagino Davi como aquele homem que sai de casa dizendo assim: tudo bem? Bom dia, como está você? Davi precisa de uma coisa, está aqui. Ele vai abrindo um leque de possibilidades, e na hora que ele precisa de uma oportunidade, que alguém quer fazer dele um oportunista, para dilacerar a vida de Saul no tempo que não era de Deus, ele diz: eu não sou oportunista, vai chegar na minha mão a coroa que Deus falou. Ele não precisou tocar no rei, ele não precisou adiantar as coisas, mas aquilo que Deus falou chegou. Sabe por quê? Porque todo Judá e Israel aclamava Davi como rei, porque um dia ele aprendeu a se portar como um servo. Não tinha ninguém, irmãos, que passava e queria falar mal de um rei que amava as pessoas, que se importava com elas, que servia por onde passava. Eu não sei quantos de vocês aqui têm dificuldade, talvez alguns são tímidos, mas a palavra que Deus tem para a sua vida hoje é: se abra para mais relacionamentos. Talvez a porta que não se abriu na sua vida está a um passo de uma amizade que você precisa fazer. Talvez aquilo que Deus tem para liberar sobre a tua história está a um passo de alguém que você ainda não conheceu, mas ainda vai conhecer. Você acha difícil Deus nos dar esse templo? Você acha difícil? Humanamente falando, não tenho dinheiro. Mas se a gente conhecer uma pessoa, resolve ou não resolve, pastor? Abaixo de Deus, estou falando abaixo de Deus. Uma pessoa, brincando, pode dizer assim: um pix que não dura nem 5 segundos, toma, na conta da igreja e pronto. Resolve ou não resolve, irmãos? Agora imagine se a gente passar na rua de cara fechada. Tem crente que não dá nem um bom dia ao vizinho. Aí no dia do evangelismo, vamos lá na igreja. Eu acho que o vizinho fala assim: agora que você quer alguma coisa. Tem pessoas que não se abrem para viver isso. E Davi, ele era esse homem de relacionamento. E Deus falava muito ao meu coração: por que perdemos a oportunidade? Primeiro, porque não vemos que são oportunidades. O homem do tanque de Betesda quase perde a oportunidade de ser curado. 38 anos, irmãos, ali olhando o movimento das águas e tentando. Na hora que a oportunidade chega, ele começa a questionar e a dizer: ah, não tem ninguém não que coloca diante do tanque. Jesus está conversando com ele, a própria oportunidade. O tempo todo o povo de Israel esperava o Messias. Jesus veio e eles não perceberam a oportunidade. Jesus está conversando com o homem. Eu imagino Jesus, imagine o povo olhando com foco no tanque. Eu imagino que ninguém nem piscava, porque se era no mover das águas que acreditavam que alguém ia ser curado, não podia se distrair. E agora Jesus está à parte aqui, ó. Foi lá no tanque só por causa de um. Tinham vários doentes, mas ele foi lá só encontrar uma pessoa.
E na hora que Jesus está conversando com ele, pergunta: você quer ficar são? Ah, Jesus, não tem ninguém não. Acho que Jesus está dizendo: ei, acorda, sou eu. E na hora que ele destampa, Jesus diz: você está curado. Eu imagino o povo do tanque fazendo isso. É cá. Posso dizer algo sobre a igreja nessa noite? Talvez você esteja olhando para o tanque, enquanto a fonte da água viva está do lado, dizendo: olha para cá. Olha para mim, não olha para aquilo que está parado, não olha para aquilo que não está dando certo, não olha para aquilo que não aconteceu, não olha para a gente que tentou e não deu. Deus está dizendo: Ele vai vir te encontrar em algum momento. Abraça, presta atenção, porque Deus é Deus que visita os nossos tanques. Deus é Deus que conhece as nossas dificuldades, irmãos. Jesus foi lá, o homem não percebeu, e depois tem que cair em si, que era Jesus. Segundo motivo pelo qual perdemos a oportunidade: por falta de maturidade. Quantos de nós aqui já perdemos a oportunidade porque não tínhamos maturidade? Algum de vocês já disseram isso em algum momento da vida? Ah, se eu tivesse a maturidade que tenho hoje, não tinha passado por aquilo, não tinha feito aquilo, não tinha falado, não tinha tomado aquela decisão. Tem alguns jovens aqui, alguns adolescentes, que por mais que às vezes a gente aconselhe, tem gente que só vai aprender depois que perde. Deus te deu a oportunidade de um casamento abençoado. Deus te deu a oportunidade de estar em família. Deus te deu a oportunidade de estar numa igreja. Deus te deu um trabalho. Deus te deu família. Mas existem pessoas que estão brincando com as oportunidades. E infelizmente, irmãos, pela falta da maturidade, lá na frente, vão olhar e vão dizer: meu Deus, tanto conselho que eu recebi, e não parei para pensar naquilo que eu estava fazendo. A falta de maturidade tem destruído famílias, irmãos. A falta de maturidade tem feito pessoas distorcerem aquilo que é bom, aquilo que é o propósito de Deus, para aquilo que é inferior àquilo que Deus tem. A maturidade é um presente, sim ou não? É tão bom você olhar para trás e dizer assim: ah, eu já fui assim, mas não sou mais. Quantos aqui são felizes porque amadureceram? Doeu? Pergunta para o seu irmão assim: doeu, mas aprendeu. Como é bom olhar e dizer: meu Deus, agora eu sou diferente, mas antes não era assim. Como o apóstolo Paulo, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, mas agora que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. A falta da maturidade tem feito pessoas perderem aquilo que é precioso. Terceira coisa: o medo, a covardia e a falta de fé. Deus está dizendo: estou abrindo uma grande porta. Aí a pessoa diz: não vou nem botar meu currículo, que eu não tenho nem o ensino médio. Quem está falando? Deus. Davi, seja como Davi, irmãos. É aquela resposta no ímpeto. É como o pregador que aceita pregar e depois vai tremer na brasa e chorar com Jesus, dizendo: Senhor, que mensagem que eu prego. Primeiro a gente aceita. É assim. Deus está dizendo: a quem enviarei? Isaías sem pensar diz: eis-me aqui. Eu imagino ele depois dizendo: para que, Deus? Envia-me a mim. Deus está à procura de homens e mulheres de decisão. Ei, Deus não procura pessoas prontas. Deus procura pessoas disponíveis. A falta de fé, o medo tem travado portas. Às vezes a porta está diante de nós e a gente não passa porque a gente tem medo. E muitas vezes não vamos passar porque nos sentimos inferiores. Não é para mim não. Aquele emprego não é para mim. Tem gente melhor do que eu. A baixa estima tem feito muitas pessoas perderem oportunidades. Ó, estou te contratando aqui, você pode fazer um ensaio fotográfico? Quem? Eu? Se tu soubesse como eu sou. Portas. Não vou não. Conversando essa semana com um amigo, ele dizia na área profissional que ele recebeu uma grande oportunidade de dar um curso. Ele é totalmente capacitado, totalmente pronto, mas ele disse não. Porque ele disse: tem gente no Brasil melhor que eu, mas quem foi que apareceu a oportunidade? Para quem foi? Para ele.
Eu não sei quantos de vocês são tímidos em meio a muitas pessoas. Quem aqui é tímido quando está no meio de muita gente? Eu tinha um bloqueio muito grande quando eu estava no meio de pessoas de liderança ou pessoas assim com muito poder aquisitivo. Eu tinha tanto medo de falar que eu ficava calada. Falava, vai que eu falo alguma besteira, é melhor se calar, né? E ouvir. E aí eu lembro de uma vez que Deus permitiu que eu fosse trabalhar numa clínica só com médicos. E eu dizia, Jesus, eu sei pregar para várias pessoas, mas como é que eu vou pregar para esses doutores aqui? Pessoal cheio de faculdade, irmãos, vive em outro meio social. Eu não sei se você sabe, mas a maioria dos povos não evangelizados do mundo também estão os milionários, porque ninguém quer ir até eles. Não é só o pobre que precisa de Jesus. O milionário precisa de Jesus. As pessoas ricas também precisam de Jesus. Talvez você tenha acesso a esse tipo de pessoa e Deus está dizendo, não perca a oportunidade de falar sobre mim. Eu estava nessa clínica, eu dizia, Deus me dá uma estratégia. Quando chegou um dia eu escrevi uma carta e coloquei no consultório de cada um, inclusive dizendo a eles que se eles não aceitassem a Jesus, que o lugar era diferente. Coloquei, né, com uma mensagem mais diferentezinha assim, mas tentei conseguir pregar. Só que Deus falava no meu coração assim, se você não se permitir também estar nesses lugares, você será uma pessoa limitada. Só vai chegar até aqui, porque você é o limite que você está colocando. Então muitas vezes você sabe o que Deus faz? Ele abre os nossos olhos, Ele abre a nossa mente e diz, abre por todos os caminhos que eu passar, porque a bênção não está em um lugar, mas em quem anda, querido. Erga uma das suas mãos nessa noite. A bênção não estava no lugar que Abraão estava, mas ele era uma bênção. Onde ele passava, Deus prosperava a vida dele. E eu quero profetizar que onde seus pés tocarem, que Deus gere oportunidades para você e para a vida de outros. Precisamos ser assim. Muitas vezes perdemos a oportunidade pelo medo da repercussão. Imagine se Davi fosse pensar, dizer assim, e se eu ganhar essa batalha, como é que fica o rei? E se eu entrar na frente disso, o que é que vão dizer sobre mim? Você sabia que tem gente que não posta foto no Instagram porque tem medo de ser julgado? E eu estou falando de coisas simples da vida. A gente vive nessa geração onde a gente não pode nem falar certas coisas mais, porque tudo é interpretado diferente. Eu dei até risada, teve essa viagem aí de missões. A maioria dos dias eu estava todo no sertão. Ainda brinquei com os meninos lá, falei, vou colocar as fotos agora dos 3 dias de férias. Os irmãos, o que era de mensagem no WhatsApp, no privado, tá com dinheiro, hein? Oh Deus, eu estava dando risada. Meu Deus, passou o mês todo passeando. Falou, oh, quisera o Senhor. E tem pessoas, queridos, que se inibem de mostrar aquilo que Deus está fazendo. Não estou falando sobre essa área, mas de coisas simples da vida, por medo do que as pessoas vão pensar. Eu quero lhe dizer hoje, seja destravado para viver as portas que Deus abre. Viva aquilo que Deus está te permitindo viver. Ninguém vai viver os mesmos tempos. Cada propósito, cada pessoa tem um tempo. Eu gosto de dizer que Deus é Deus personalizado. O mesmo Deus que olha a multidão, olha a Ivete, olha a mim, olha a Afonso, olha a Juraci. Cada um de nós aqui tem um propósito, tem uma rota de Deus. E o Senhor está dizendo nessa noite, assuma os riscos. Davi olhou. Poderia ser facilmente morto naquela peleja e toda a promessa ir por água abaixo. Mas ele sabia o Deus que ele servia. Ele diz, eu estou vendo uma porta e eu vou passar por ela. Você vem contra mim com lanças, com escudos, mas eu vou a ti em um nome do Senhor dos Exércitos. Ei, crente, volta a orar nas oportunidades na vida. Tem crente que vai para entrevista de emprego, não faz uma oração, Ivete. Tem crente que sai de casa, passa por certas coisas, não ora, não fala com Deus. Quantos testemunhos já ouvimos, irmãos, de chegarmos em algum lugar, tinha 30 pessoas, uma vaga, e quando olha, foi justamente a pessoa que acreditou.
Foi justamente aquela que orou, que pediu a Deus. Às vezes não tinha mesmo a qualificação dos demais. Parece até uma palestra nessa noite, né? Mas eu quero dizer, o teu coração é Deus olhando para a nossa vida e dizendo assim, ó, esteja atento àquilo que eu estou fazendo, porque muitas vezes nós temos perdido aquilo que Deus tem nos entregado. Deus fala, Deus mostra, Deus usa pessoas e diz, vai lá, fulano. Quantos aqui na igreja muitas vezes têm até desejo de pregar, de liderar algo? O pastor vai no particular, você pode trazer uma mensagem hoje? Eu não, misericórdia, pastor. E ora tanto em casa por isso. O sonho, Deus já te deu projetos em coisas da igreja. Você chora, você diz, Deus, eu quero fazer. E Deus está dizendo o que falta para executar. Ah, porque quem faz a obra apanha muito. É conversa de alguém que já fez e parou no meio da caminhada. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, apanhar em obra não mata. Olha para o seu irmão que está do seu lado aí, ó. Está vivinho da Silva. Vivinho. Vivinho. Quem está vivo? Muitas vezes passamos, queridos, por muitas situações, mas nós não morremos, porque a gente enxerga o lugar, a obra de Deus como um lugar de oportunidades, e Deus está dizendo, se fechar uma porta eu abro outra, e abro outra, e abro outra, mas Deus está dizendo, não deixa de viver o que Ele falou. Não deixa de viver aquilo que Deus disse. Finalizo a mensagem dizendo para você, para com a desculpa. Eu quase abracei aquela oportunidade. Quase me formei. Quase vivi aquilo. E por que não concluiu? E por que não chegou? Talvez na sua mente possa ter uma interrogação bem assim: como é que eu vou saber se a oportunidade é de Deus? Primeiro, pelo filtro da palavra. Encaixa aqui dentro. Segundo, pelo filtro do propósito que Deus tem na sua vida, que pode ser uma grande oportunidade, mas não combina nada com o que Deus tem. O que eu faço, pior do que não ter nenhuma porta, é ter 3 ou 4 para escolher. Quem aqui já viveu isso? Terrível, irmãos. Você olha e diz, meu Deus, eu vou para onde? Abriu de vez. 2, 3. E agora, aceito, não aceito? Vou, não vou? Tem pessoas que têm uma dificuldade tão grande de decidir. Esperam. A oportunidade passou, ele ainda está esperando. E ele ainda está pensando. Passou o tempo e não chegou. E o Senhor está dizendo nessa noite em Efésios: aproveitem bem as oportunidades que chegam a vocês. Sabe por quê? Porque se você não abraçar, você vai passar o resto da vida pensando naquela que se passou. E Deus quer curar nessa noite pessoas que têm esse sentimento de autopunição, de coisas que eram para ser diferentes. Talvez eu estou pregando nessa noite para famílias que tiveram a oportunidade de investir um pouco nos seus filhos, não investiram. Alguém que teve a oportunidade de investir um pouco mais no seu casamento, na sua casa, que deveria ter vivido uma vida diferente, profissional, não viveu. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: joga esse chicote, esse algoz fora nessa noite e supere essa oportunidade, porque Deus tem um leque de outras para abrir. Deus não é Deus de uma coisa só, irmãos. Eu costumo dizer que o melhor de Deus não está em uma só oportunidade. Ele sempre tem algo melhor. O que não pode é a gente passar a vida toda rejeitando aquilo que Deus está dando. Oportunidade simples de ouvir uma mensagem e mudar de vida, de ter uma vida com Deus melhor, de olhar para o seu ano e dizer: o que é que eu vou viver? Será que é esse marasmo mesmo até dezembro? Nada mudou.
Quantos aqui, quem sabe, tem sonhos de fazer alguns cursos a vida toda procrastinando? A vida toda dizendo depois, quem sabe um dia, meu sonho é isso, meu sonho é isso. E é um sonho que nunca se realiza. Deus está dizendo, o tempo oportuno é esse. Investe em você. Olha para a sua vida e diz, não, esse ano eu vou viver algo sobrenatural. Queridos, eu acredito muito na palavra de Deus liberada. Como a Bíblia diz em Provérbios, assim como a nossa alma imagina, assim será. Tem gente que já profetiza dizendo assim, esse ano tá ruim, viu? É só isso que fala, vai continuar ruim desse jeito. Mas toda virada de ano, isso não é otimismo, isso é fé. Deus pode fazer, reverter tudo o que Ele quiser, mas eu continuo na virada de ano dizendo, esse será o melhor ano da minha vida. Eu vou viver coisas que ninguém nunca viveu, e eu começo a orar e a orar. Deus está dizendo nessa palavra, seja sábio e prudente, não seja ignorante como o mundo, mas aproveite bem as oportunidades que a vida te dá, porque todos os dias o Senhor tem nos dado oportunidades. O grande perigo, finalizo aqui, é porque às vezes ou somos precipitados demais ou lentos demais. Mas que a unção do equilíbrio esteja sobre nós nessa noite. Que você corra na velocidade certa. Que você avance diante daquilo que Deus tem. Que quando a porta abrir mandando você correr, que você não venha a 5 nem 10 por hora, mas que você corra. Que quando Deus disser assim, é para amanhã, não adianta você querer bater a porta e empurrar ela, porque você vai se ferir alguém. Quantas pessoas na caminhada ministerial quiseram subir 3, 4 degraus de vez, irmãos? Não conseguiram, sabe por quê? Porque foram precipitados e estragaram a melhor oportunidade da vida, Ivete. Tinha tudo para ser bom, tinha tudo para dar certo, mas não deu, porque era a hora errada. E o Senhor está dizendo nessa noite, aproveita aquilo que eu estou fazendo. Eu queria que você se colocasse de pé. Oh Deus, diga comigo assim, a oportunidade é como o nascer e o pôr do sol. Se eu não estiver atento, eu vou perder. Você pode fechar os seus olhos? Eu quero orar por você. Oh Deus, quero estar em tua presença, que seja a última. Oh Jesus, se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, diga, me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Deus, eu quero orar por esta igreja. Eu quero orar, Deus, pelas nossas vidas que estamos aqui nessa noite. Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa ungir os nossos olhos com colírio, Deus, para que possamos enxergar já desde as primeiras horas do dia de amanhã todas as oportunidades que o Senhor abrirá para a nossa vida. Eu quero dizer ao Senhor, Pai, nessa noite, que o Senhor mande novamente as pessoas que passaram um dia, quem sabe, na nossa caminhada, com uma bandeja de oportunidades e que nós, por falta de sensibilidade, não conseguimos ver.
Eu quero te pedir em nome de Jesus para todas as vidas que estão aqui nessa noite, que vivem uma história, Deus, de culpa, de tantos ressentimentos, de angústias, dizendo que nunca tiveram oportunidade, culpa o pai, culpa o governo, culpa a igreja, culpa o professor. Deus está dizendo nessa noite: meu filho, quando eu abro uma porta, ninguém fecha. Nós somos, queridos, muitas vezes os bloqueadores das portas que Deus abre. Talvez eu estou pregando aqui nessa noite para alguém que já teve tanta oportunidade de render a sua vida a Jesus. Jesus já bateu tantas vezes na sua vida. Jesus já bateu tantas vezes na sua porta. Jesus já disse tanta coisa para você, mas você nem assim se rendeu ao falar dele. Ele está dizendo nessa noite: eu abro uma porta nessa noite, eu abro uma oportunidade em meio à pregação, dizendo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Talvez você está aqui no meio desse culto, você está afastado do evangelho, você está longe da igreja, você acha que tua vida está melhor lá fora. Jesus está dizendo: é mentira do diabo, porque as oportunidades que o inferno abre, ele mesmo se encarrega de quebrar, de tirar. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: vinde a mim, filhos meus, você que está cansado e sobrecarregado. Jesus um dia disse: eu sou a porta, eu sou a porta, quem entrar salva-se. O Senhor está dizendo nessa noite: será que existe alguém no nosso meio que quer entregar sua vida para Jesus? Tem coragem, rompe esse corredor, vem aqui à frente. Você está afastado dos caminhos do Senhor, e o Senhor está dizendo: não se acostume a viver na vida que você está. Eu estou te dando oportunidades. Já te livrei, já te curei, já abri portas, já aliviei a tua alma. Mas um dia as oportunidades vão cessar, e o Senhor está dizendo: o tempo é hoje, a hora é agora. Entrega a tua vida para Jesus, querido. Não atrasa o que Deus tem a fazer. Tem alguém aqui nessa noite? Eu quero te conhecer. Talvez você não tenha coragem de vir aqui à frente. Se quiser dar um sinal aí do banco mesmo, dizendo: eu quero aceitar Jesus, eu quero voltar para Jesus. O Senhor te convida nessa noite. O Senhor já abriu muitas portas. O Senhor já mostrou através de canções, através de tanta coisa. Já falou com você através de coisas na rua. Já te disse aquilo que Ele tem a fazer. Mas você não posiciona, e o Senhor está dizendo: você está vendo a oportunidade de ir e voltar dia após dia, e nada muda. Nada muda se não muda. Se você não mudar, nada vai mudar. Quero orar por todos os irmãos nessa noite que estão vivendo um tempo, e eu queria fazer essa oração em particular aqui à frente, irmãos. Enquanto eu estou aqui falando, o Senhor dizia para mim: chama na frente. Pessoas que acham que estão num tempo de oportunidades fechadas, onde parece que nada está acontecendo na sua vida. Eu queria que você viesse aqui à frente, eu quero orar por você. Se você sente essa necessidade e quer, eu quero fazer essa oração. Talvez está tudo travado na sua casa, na vida financeira, a vida ministerial não está fluindo, não anda. Sua família não está vivendo coisas novas. O Senhor quer te dar graça nessa noite. Eu quero orar pela sua visão, para que Deus possa abrir a sua visão espiritual. Você quer? Pode vir aqui à frente. Está aberto e não é obrigado. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero orar, Pai, pelas nossas visões nessa noite. E eu quero apresentar, meu Deus, os meus olhos como os olhos de toda esta igreja nessa noite. Todas as pessoas que vieram aqui à frente, ó Deus. E todas as pessoas que, quem sabe, estão no banco, Senhor.
precisando de uma porta, precisando de um tempo novo, precisando de algo diferente. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor comece a dar sinais ainda nesse mês de fevereiro. Que o Senhor comece a mostrar a pessoas aqui, meu Deus, o caminho a seguir, a decisão a tomar. Talvez você veio à igreja nessa noite e você está em dúvida: faço ou não faço? Vou ou não vou? Aceito ou não aceito? Deus está dizendo: passa a tua decisão pelo crivo da palavra. Ore para saber se é isso que Deus realmente tem na sua vida. Porque uma decisão tomada errada, queridos, infelizmente, provoca muitas coisas desconfortáveis. E eu quero profetizar em nome de Jesus sobre todas as pessoas que vieram aqui à frente, que Deus possa te dar a opção de escolher, que a partir de hoje você possa olhar e testemunhar que Deus é Deus de várias opções, que Deus é Deus de fontes diferentes, que Deus é Deus de coisas grandes, que Deus é Deus que faz aquilo que o homem não pode fazer. Toda a igreja levanta uma das suas mãos para o alto. Eu profetizo que sobre as suas mãos recaia a graça que estava sobre a vida de Davi, que você seja alguém que saiba entrar e sair de todos os ambientes, que haja sabedoria em seus lábios, que haja carisma em sua face, que a mesma graça que estava sobre a vida de Esther, quando o rei olha para ela e diz: eu estou estendendo o meu cetro, que esteja sobre os crentes dessa igreja nessa noite. Nós vamos viver coisas diferentes, irmãos. Deus está dizendo nessa hora: eu vou contar de 1 até 3, e no final você vai abraçar você mesmo, como sinal de que você entendeu essa mensagem. Todas as oportunidades perdidas, que Deus possa te fazer esquecer nessa noite, em o nome de Jesus. 2, que Satanás não tenha vez em nenhuma das portas, que as coisas acontecerem na sua história. 3, que o céu possa liberar ultimatos, e que você possa abraçar dizendo: é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, aquilo que Deus está entregando. Abraça nessa noite, receba da parte de Deus, um Deus que te ama e que sabe aquilo. Jesus, eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Espero que você tenha entendido, porque eu entendi, compreendi e tomei posse daquilo que Deus tem para mim. Foi a minha fala com a minha esposa agora à tarde, eu e ela falando sobre a oportunidade que Deus nos deu há 25 anos atrás. Eu poderia ter perdido, ela poderia ter perdido, e Deus está renovando isso na tua vida hoje. Se você crê na palavra, você tomou posse. Eu creio na palavra. Eu creio que Rayane foi boca de Deus para mim e para você neste lugar. Você crê? Eu creio. Não perca essa oportunidade, viu? Vamos orar encerrando. A ceia será ministrada para aqueles que estavam impedidos de vir pela manhã. O presbitério vai estar ministrando para você agora à noite. Feche teus olhos. Ela já orou, ela já ministrou. Não vou desqualificar a oração feita pela filha de Deus, mas quero ministrar a bênção e empretá-la sobre a tua vida. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a doce comunhão consoladora do Espírito Santo,
esteja contigo não hoje, mas para sempre. Você diz amém? O teu Uma ótima semana, em nome de Jesus. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, e que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito.